Olá, bom dia. Professora Marluce Brasil, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje mais um vídeo, né? Como eu disse para vocês, a gente vai fazer sempre um dia um vídeo de interpretação de texto e de músicas, poemas, crônicas que vocês me mandarem e que solicitarem a interpretação. No outro, a gente vai fazer uma pequena aula, né? São alunos secundaristas que entraram em contato comigo, solicitando aulas para poderem entender exatamente o que seja uma interpretação de texto, que estão tendo dificuldade. E aqui eu quero agradecer a Paola de Belo Horizonte e a Karina de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos ao canal, tá? São duas novas alunas, né, de interpretação de texto, alunas secundaristas. Então, gente, na primeira aula que a gente teve, nós falamos a respeito dos tipos de linguagem que os textos trazem, sabe? Então, tem a linguagem falada, a linguagem cantada, a linguagem do corpo, né? A linguagem facial, a linguagem dos sinais. Então, são vários tipos de linguagem que a gente usa para transmitir uma mensagem num texto. Tá? Aqui mesmo no canal vocês vão encontrar, quem não viu esse vídeo, é só buscar no canal que você vai encontrar essa aula sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto mesmo. Então, eu sempre digo aos meus alunos, sempre disse e sempre digo, que a palavra, ela não foi criada por acaso, sabe? A gente tem que entendê-la. Entender o que ela realmente quer dizer, o seu aspecto conotativo, que é de acordo com o contexto, de acordo com que as pessoas entendem a palavra, tem todo um processo, tá? E a palavra escrita, o que ela significa, realmente a palavra escrita, o que ela significa, que é a denotação. Lembra-se, conotação e denotação? Então, denotação significa de verdade. Então, você já não vai mais confundir isso aí, né? Então, essa palavra, a palavra tem a interpretação da palavra, ela tem um sentido ambíguo. O que significa isso? Vai pesar a sua experiência de vida, o seu grau de estudo, aquilo que, se você lê bastante, se você lê pouco, se você escreve bastante, se você escreve pouco, se você é observadora, se você não é. Isso tudo pesa dentro de uma interpretação de texto. Se nós pegarmos, por exemplo, um aluno de 6ª série e dermos um texto para ele, dermos o mesmo texto para um aluno de 2º ano, de 2º grau, as interpretações serão diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma vivência maior. Por isso que a pessoa deve ler bastante, deve assistir bastante jornal, se informar mais, que é para poder formar a sua cadeia de informações, porque isso tudo vai ajudar você a interpretar um texto. Então, você deve ler muito, deve ler tudo, desde bula de remédio até propaganda que você pega na rua aquele pessoal que passa entregando quando fecha o sinal, passam entregando, até aquilo você deve ler. Deve ler tudo, bater o olho em letrinhas, leia, tá? Leia. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever, melhor você vai saber interpretar. Texto, o que é o texto? O texto é um conjunto de palavras que vão se juntar, vai formar uma frase. Aí a frase, ela tem que ter uma mensagem, tá? Se eu disser, por exemplo, só a palavra eu, não é um texto, é uma palavra. Se eu disser eu gosto, é quase um texto, né? Parece que fica faltando alguma coisa. Então, eu vou dizer, eu gosto de frutas. Então, eu passei uma mensagem. Todo mundo entendeu do que é que eu gosto. Então, aí formou-se a frase. Agora, se eu digo, eu gosto de frutas
vermelhas, porque elas me lembram o coração, onde corre o sangue é vermelho, a fruta vermelha é mais doce. Eu estou fazendo um texto, eu estou reunindo várias frases dentro de um texto. Então, fiz um parágrafo, desse parágrafo eu vou outro parágrafo, eu vou acabar formando um texto completo. O texto, ele pode ser escrito, ele pode ser oral, como é esse que eu estou falando com vocês, ele pode ser falado, ele pode ser cantado. Tudo isso são situações que, quando você vai interpretar um texto, você tem que prestar atenção. Então, por isso que, quando você for fazer uma prova de interpretação de texto, ou for passar por um concurso, e você tem que dormir, você tem que estar com a sua mente calma, não vai ficar nervoso nem nervosa, porque olha como interfere. Se eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que fui obesa a minha vida inteira, tá? Eu costumo dizer que é defeito de nascença. Eu nasci com 5 quilos, coitada da minha mãe. Mas, então eu falo que é defeito de nascença. Eu sou uma pessoa obesa. Se eu estou bem, tranquila, e chega uma pessoa e fala assim, oi, gordinha, tudo bem? Eu não vou ficar chateada, eu vou ficar, eu sou gordinha, né? Aliás, gordinha não, eu sou gordona, né? Mas eu não vou ficar chateada. Mas o dia que eu tiver com raiva, ia passar, uma pessoa passar para mim e falar, oi, gordinha, tudo bem? Já vou interpretar de outra forma. A mesma palavra já vai me deixar chateada, aborrecida. Por quê? Eu estava nervosa, desestruturada emocionalmente antes de ouvir aquilo. Então, o que o secundarista, qualquer pessoa que vai fazer uma interpretação de texto tem que ter em mente? O emocional de quem interpreta pesa na interpretação. Então, você tem que ir calmo, você tem que ir tranquila, faça respiração, entra naquele processo zen, sabe? Minha avó me ensinava que quando a gente ficasse nervosa, com raiva, pegava um copo de água gelada, botava um gole na boca, mas não engolia. E ia, assim, engolindo devagarinho, bem devagarinho, depois que a água estivesse na boca e já não estivesse mais gelada, que era para esperar a água ficar na temperatura da boca, ou a boca na temperatura da água. A boca que vai determinar a temperatura da água, né? Então, você engolia bem devagarinho. Esse é um exercício para você se acalmar. Dica da minha avó, que minha avó era sábia, sábia. Então, vamos aqui voltando. Quando você for fazer uma prova, faça isso, toma um copo d'água antes, se acalme. Aí você vai fazer, tá bom? E aí, continuando então, por que nós devemos ter essa questão de prestar atenção naquilo que a gente vai interpretar no texto? Por quê? Um dos equívocos da interpretação de texto, eu tenho uma aluna que sempre me pergunta o que é, então por causa dela eu fico repetindo, tá? Não vou citar o nome porque não quero que ela se sinta humilhada, porque ela assiste tudo que eu posto, graças a Deus, e eu gosto muito dela. Mas sempre que eu posto, quando eu falo uma palavra que não é do vocabulário dela, ela me pergunta o significado. Então, para fazer com que ela não se sinta mal perguntando, então sempre que eu falar uma palavra que eu acho que ela pode não saber, então eu vou dar o significado, tá? O grande equívoco, o grande engano que as pessoas têm é achar que interpretação de texto é leitura. Não é. Leitura é uma coisa, interpretação de texto é outra. Como que você sabe que um aluno está lendo e como que você sabe quando o aluno está entendendo o que ele está lendo? Ler, por exemplo, é repetir signos linguísticos. O que é signo linguístico? B, A, B, C, D, tudo. O alfabeto são símbolos linguísticos. Quando eu pego a letra B, uno com a letra A, eu faço ba.
né? B-A. Uni, ba. Aí eu pego T-A, uni, tá. Ba, tá. Aí eu pego mais o T e o A e faço o quê? Eu faço ba, tá, tá. Formei uma palavra, certo? Agora, se eu colocar legumes, eu vou pegar L-E, le, G-U, gu, M-E, M-E-S, mes, legumes. Então, são 3 sílabas. Eu li a palavra, eu estou lendo. Isso é leitura. Mas se eu pegar a palavra batata e pensar que ela é uma raiz, que ela tem uma a folhagem dela é do tipo trepadeira, que sobe, enrola em tudo e sobe, né? Que ela existe a batata amarelinha, a batatinha pequenininha, a batata redonda, a batata inglesa, a batata doce, a batata... Eu já estou fazendo interpretação de texto. Porque eu já estou vendo a palavra em situações diferentes. Perceberam a diferença? Então, quando eu falo a palavra legumes, legume, eu estou me referindo à palavra. Mas se eu pensar em legumes como cenoura, batata, chuchu, abobrinha, abóbora, então eu já estou vendo a palavra legumes num contexto maior. Isso é interpretação de texto. A interpretação de texto, ela não pode se prender só ao aspecto gramatical do texto. O professor, eu falo para os meus colegas professores, o professor que ensina interpretação de texto só preso ao que está escrito, ele não está dando aula de interpretação de texto, ele está dando aula de gramática. A interpretação de texto vai além. Pegamos, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia. O que é a Bíblia? É um livro santo, tá? Mas vamos pensar na Bíblia. São vários livros, 12. Tem gente que diz que é 13. São 12 livros juntos num só. Então, se todo mundo interpretasse a Bíblia da mesma forma, nós não teríamos tantas religiões baseadas na Bíblia. Dentro da própria igreja protestante, quantas religiões existem? Quantas igrejas existem? Eu conheço um monte. Tem a Assembleia de Deus, tem a Pentecostal, tem a Deus é Amor, tem como é o nome, meu Deus do céu? A Batista. Tem um monte. Todos são protestantes. Mas cada um interpreta de uma forma a Bíblia, de acordo com a sua vivência, de acordo com daquilo que ela mais se identifica. Então, isso são coisas, por exemplo, cristianismo. Cristianismo são as religiões que acreditam e seguem a quem? Ao Cristo. Então, você não pode dizer, por exemplo, que o cristianismo é só o protestante e o católico. O espírita kardecista também é cristão, porque também segue a Cristo. Só que interpreta as palavras do Cristo de uma forma diferente. Entenderam? E aí as pessoas ficam achando que espiritismo não é cristão. E é cristão. Então, são situações, são vivências diferenciadas que a gente para pensar. Isso tudo você tem que parar para pensar quando você for fazer uma interpretação de texto. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que saber o autor. Você está ali para interpretar o texto que o autor escreveu. Você não está ali para justificar a sua opinião. Você pode ter uma opinião sua, sim, mas as provas de interpretação de texto são para saber se você entendeu o que o autor quis dizer.
E para isso você precisa saber. Você vai interpretar, por exemplo, Rui Barbosa, um texto de Rui Barbosa. Quem foi Rui Barbosa? Uma das maiores inteligências brasileiras. Rui Barbosa era um homem, assim, iluminado. Então ele era extremamente crítico. Então você já tem que ir interpretar um texto de Rui Barbosa já pensando nessas situações. Você vai interpretar uma história de quadrinho do Maurício de Souza. Ah, a história de quadrinho é a Mônica, é não sei o quê, é coisa de criança. Não, ele é um educador acima de tudo. O Maurício de Souza, ele educa as crianças através dos quadrinhos, entendeu? Da historinha dele. Então, você já tem que ir com uma visão educacional dentro da sua cabeça. Então, nós temos que saber que nós temos que ler, quando nós vamos interpretar, nós temos que ler aquilo que está escrito e aquilo que está na linha, escrito, e aquilo que está nas entrelinhas, que é aquilo que não está escrito, mas que está lá, entenderam? Minha mãe era professora de língua portuguesa e era poetisa e trovadora também. Minha mãe, como trovadora, eu vou citar a minha mãe porque hoje acordei com saudade dela e ela está lá no céu com Jesus. Hoje, ela escreveu uma trova e essa trova foi até classificada. O tema era onda. Então, veja bem, ela escreveu: de onda em onda, bem cedo, o mar, a praia revela, sussurrante, quase a medo, que não vive longe dela. Isso é o texto. Mas vamos falar nas linhas, que é o texto. De onda em onda, bem cedo, o mar, a praia revela, sussurrante, quase a medo, que não vive longe dela. Agora vamos nas entrelinhas. De onda em onda, bem cedo, que é quando começa a maré, né, a baixar. Então, a onda vai ali bem cedinho, ela vai de onda em onda, ela vai tocando, o mar vai tocando a areia da praia. De onda em onda, bem cedo, a maré está baixando. De onda em onda, bem cedo. O mar, a praia revela. Então, o mar vai dizer para a praia. O mar vai dizer bem cedinho, quando a maré está baixando, o mar vai dizer para a praia. Sussurrante, quase a medo. Então, as correntes marítimas, já que está baixando a maré, ela já não está mais com tanta força. Então, o mar está mais silencioso. Então, sussurrante, quase a medo, que não vive longe dela. Mandou um recado para a praia, né? Eu vou, mas eu volto. Perceberam? Uma outra trova da minha mãe. O tema era lealdade. Lealdade é um sentimento próprio de gente capaz de fazer um juramento e nunca voltar atrás. É o texto. Qual que é o contexto? É que quem é leal para sempre. Quem é leal não trai. Tem um outro trovador da minha terra, chamado Rubens de Castro, que ele fez, para mim, uma das trovas mais lindas dele, que ele disse o seguinte: ponho meus olhos no espaço e tropeço nas estrelas. Pensando em ti, entre elas passo e nem sequer chego a vê-las. Esse é o texto. Mas, gente, olha o contexto da coisa. Rubens de Castro era um poeta maravilhoso. Ele tinha diabetes e amputou uma perna, depois teve que amputar outra.
Então, põe os meus olhos no espaço. Então, ele olha para o espaço, para o céu, e está olhando as estrelas no céu, né? Ele está sonhando, pensando em alguém. Põe os meus olhos no espaço, tropeço nas estrelas. Então, ele vai, o céu está estrelado e ele vai andando entre as estrelas, na mente dele, ele vai andando, ele já não tem mais as pernas, mas ele vai andando, olhando as estrelas. Põe os meus olhos no espaço, tropeço nas estrelas. Pensando em ti, entre elas passo. Então, ele está pensando no amor dele. Pensando em ti, entre elas passo. E nem sequer chego a vê-las. Então, ele só consegue pensar nela. A estrela maior da vida dele é o amor que ele tem. É uma mulher que ele ama, tá? E então ele passa pelas estrelas e nem percebe que essas estrelas existem, tropeça nas estrelas, porque a estrela maior dele brilha mais do que essas outras estrelas. Então é isso aí, meus amores. Interpretar texto não é difícil. É preciso ter empatia com o autor. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Então, quando você vai interpretar um texto, você não vai para concordar ou discordar do autor, a não ser que esteja na questão perguntando a sua opinião, aí é diferente. Ou quem vai estar corrigindo vai estar avaliando se você sabe argumentar a opinião que você tem. Ele não vai estar avaliando a interpretação do texto. É uma questão separada em que ele vai estar avaliando se você sabe argumentar, justificar, defender a sua opinião. Copiou? Pegou a visão? Que bom! Amanhã nós vamos fazer a interpretação de texto de música, que eu já tenho um pedido que eu vou atender amanhã. E depois de amanhã a gente continua com as aulinhas de interpretação de texto. Seja bem-vindo ao canal. Se você curtiu, dê o seu like. Se você não curtiu, dê o seu dislike. Deixa o seu comentário no canal, tá? Comente no canal, porque é isso que vai ajudar o canal a crescer e eu ter mais condições de conversar com vocês. Compartilhe. Se não for assinante, se não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e que cada vez que chegar uma nova interpretação, você vai ser avisado, tá bom? Fique em casa, se cuide e tenha um bom dia. Até o próximo vídeo.